Vocês estão prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Quem está pronto, diga amém. Meus amados irmãos, todo cristão está embutido numa guerra. E eu gostaria que você virasse para alguém do teu lado e alertasse essa pessoa. Diga, você está numa guerra. Fale mais uma vez, você está numa guerra e precisa estar pronto para lutar. Então todo cristão está numa guerra. Todo cristão está, querendo ele ou não, enfrentando guerra. E essa guerra é contra o poder do mal. A Bíblia diz que Satanás está sempre ao nosso derredor, buscando uma chance, buscando uma oportunidade para nos destruir. Há muitas pessoas que acham que Jesus veio trazer a rede e o suco de laranja. Ele não veio fazer isso. Jesus é tão enfático em dizer isso, e muita gente não acordou para esse tipo de coisa ainda. Jesus em Lucas, não precisa ler, anote aí depois você ler em casa, Lucas capítulo 22, versículo 36, quando Jesus fala ali das duas espadas, ele diz assim, no versículo 36 ele diz: e quem não tem uma espada, vende a sua bolsa e compre uma espada. Quem não tem uma espada, vende a bolsa e compra a espada. Então a espada é mais importante que a bolsa. Fala pro teu irmão, a espada é mais importante que a bolsa. Fala, venda a bolsa e compre a espada. Tal a importância da batalha que nós enfrentamos todos os dias. Você olha a vida de muitos cristãos, a vida de muitos cristãos estão amarradas, estão estraçalhadas, e nós perguntamos, nós oramos e falamos com Deus por que a vida da pessoa não anda, não funciona, estão amarradas, parece que não vão conseguir nunca sair do lugar. É porque essas pessoas não entenderam ainda. Escute bem, Jesus já venceu o diabo, Jesus já venceu o pecado, mas nós precisamos viver essa realidade. O diabo está vencido? Está. O pecado está vencido? Está. Mas não podemos nos esquecer do que Deus disse para o primeiro homicida que andou na terra, que foi o Caim. Deus virou para Caim no capítulo 4 e disse: o pecado está batendo na tua porta, e se você não retê-lo, ele vai controlar você e vai destruir a sua vida. E por que Jesus disse isso? Então a importância de nós entendermos o que ele quis dizer. O pecado sempre está batendo na nossa porta, ó. Ele disse, você não pode abrir a porta para o pecado, porque senão ele vai te dominar. E Jesus vai além. Nós queremos às vezes entender o que é batalha espiritual. Há muita baboseira por aí, eu sei disso. Há muita asneira por aí sobre batalha espiritual. Mas nós temos que ficar com o que a Bíblia está nos ensinando. Quem está me entendendo? Temos que ficar com as Sagradas Escrituras. E o livro de Josué, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio são livros muito importantes sobre batalha espiritual. Vocês há de perceber aqui que está escrito o seguinte no versículo 8: e veio Ameleque e lutou contra Israel em Refidim. E veio Ameleque era um rei perigoso, era um rei terrível, era um rei de massacres, era um rei perverso. Ele vinha realmente para acabar com tudo. Ele veio pelejar, ele viu a fragilidade de Israel e ele veio contra Israel. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: e Moisés disse a Josué. Aí entra a liderança, aí entra o líder, aí entra o representante de Deus. Quem está me ouvindo aí? Aí Moisés entra em cena, o inimigo veio, Moisés entra em cena. Deus não entrou em cena primeiro, Moisés entrou em cena, o líder entrou em cena, porque Deus só vai entrar na guerra se o líder estiver na guerra. Se você for para a guerra sozinho, sem a obediência ao seu líder, sem a obediência que Deus escreve na Bíblia, você vai lutar e vai perder em todas as batalhas que enfrentar, e é o que está acontecendo com muita gente. Por que não diz que então Deus entrou na guerra? Não, Moisés entrou em cena. O versículo diz assim: e Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai e luta contra Ameleque. Amanhã estarei no cume do monte com o cajado de Deus na minha mão. Aleluias. Você vai juntar os homens e vai para a guerra, porque eu vou para o monte e o cajado de Deus vai estar nas minhas mãos. O cajado simboliza a autoridade de Deus na vida de Moisés. Escute bem, Arão não tinha um cajado, os outros não tinham um cajado, Josué não tinha, mas Moisés tinha um cajado dado pelo próprio Deus. Precisamos entender isso. Enquanto você não entender, se você for enfrentar o mundo espiritual, você tem que estar debaixo de autoridade. Deus trabalha sobre autoridade. Deus não pula autoridade. Deus é o Deus da autoridade. Ele delega autoridade. Deus deu o cajado a Moisés e Moisés disse: vocês vão para a guerra, escolhe os homens, não pode ser qualquer um.
Não pode ser qualquer um, escutem bem, não é qualquer um que você vai chegar e ele vai orar por você e o diabo vai sair, a luta vai cessar. Existem os escolhidos que vão para frente da batalha, mas existem os escolhidos que Deus coloca o cajado na mão. Moisés disse: vocês vão e eu vou ficar com o cajado. Eu vou para o monte, vou usar o cajado. O cajado ali é a autoridade que Deus havia dado a Moisés. E assim foi. Josué separa os homens, não foi qualquer um. Ele separou os homens. No dia seguinte, ele foi para a guerra e Moisés foi para o monte com o cajado de Deus, a autoridade de Deus. E eles vão para a guerra. Mas eles vão para a guerra, mas estão debaixo de uma cobertura. Quem está me entendendo aí? Eles estão debaixo de uma cobertura. Entenda uma coisa: Deus colocou uma cobertura sobre vocês. Deus colocou o homem diante de você, autoridades que estão com o cajado de Deus. A Bíblia diz no Salmo 133: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce até a barba de Arão. Veja bem, o óleo é derramado na cabeça dele porque ele é a autoridade dos sacerdotes. É representada a autoridade máxima. O óleo não vai na cabeça de todo mundo, o óleo passa na cabeça do líder. Vocês estão me ouvindo? O óleo é colocado na cabeça do líder. Deixa eu dizer uma coisa aqui para ficar bem claro, tanto para você que é dessa igreja, para você que é de outra igreja. Escute bem, nessa igreja existe muitas pessoas cheias de talentos, cheias de dons, mas só existe um que tem o cajado de Deus e está com a autoridade de Deus, e esse é o pastor da igreja. Ninguém tem mais autoridade que o pastor da igreja, dentro da sua igreja, dentro do seu território. Todos aqui têm dons, mas só o pastor tem autoridade. Aprenda isso. Você está lutando contra as trevas, e para lutar contra as trevas você tem que estar embaixo de uma cobertura. Você tem que estar bem coberto. Mas para estar debaixo da cobertura, você tem que andar em harmonia com a palavra, em harmonia com o Espírito de Deus, em harmonia com o líder que está com o cajado e está com óleo na cabeça. E assim eles vão para a guerra. Eles vão enfrentar um rei que em números tem muito maior quantidade, em treinamento também tem mais quantidade de treinamento, os homens são mais treinados. Mas do lado de Israel tinha alguém que tinha autoridade de Deus e óleo na cabeça. Então eles vão para a guerra. Moisés vai para o monte. Ele subiu no monte, assim, no lugar onde dava para ver a guerra. E eles foram para a guerra, e a mão de Moisés, os dois braços de Moisés, ele com o cajado na mão, ele com as mãos levantadas. A Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o que acontecia? Israel prevalecia. Os inimigos iam caindo aos montões diante de Israel. Mas vai chegando um momento, a mão de Moisés vai se cansando e vai arriando. E eles perceberam que de repente, ao invés deles avançarem, os inimigos começaram a avançar, eles começaram a recuar e perder muita gente. Então eles olharam, Moisés recobrou a força, levantou o braço de novo, e eles avançaram de novo na trincheira. E a mão de Moisés ficou estendida, e eles vencendo, mas a mão de Moisés cansou outra vez, e o inimigo prevaleceu, e assim durou um tempo, até que dois homens, Arão e Ur, perceberam, olha lá, enquanto a mão de Moisés está estendida, uma força, um poder que faz o nosso povo avançar, que faz os inimigos caírem, mas quando o braço de Moisés se abaixa, eles caem. O nosso povo perde a força, o nosso povo perde o equilíbrio. Então eles disseram: vamos fazer uma coisa, vamos subir e vamos segurar o braço de Moisés até que essa batalha seja vencida, porque eles descobriram que a vitória não estava na espada deles, a vitória estava do braço de Moisés, estava na autoridade de Moisés. Moisés era capacitado, era escolhido por Deus para enfrentar os demônios, enfrentar aquela batalha e sair vencedor. Então a mão de Moisés é sustentada. Eles bolaram um plano: vamos tentar colocar uma pedra, uma rocha, para tentar segurar o braço dele, porque o braço dele ia ficando pesado. O braço foi ficando pesado, ele não aguentava mais levantar, é como se desse cãibra. Não, peraí, o braço dele tem que ficar de pé. Então perceberam que mesmo em cima da pedra, o braço dele rolava porque estava cansado, os tendões. Então eles perceberam: é melhor você segurar num braço e eu segurar no outro. Você segura aí, eu seguro aqui, e nós vamos revezar. E a Bíblia diz que assim Israel prevaleceu contra Ameleque e venceu, porque o braço de Moisés estava estendido. Aí eu pergunto: o que isso nos ensina? Tudo. Por que os ameleques da vida têm prevalecido contra os crentes? Por que muitos crentes estão perdendo a guerra? Muitos crentes estão perdendo seus filhos para o diabo.
Muitos crentes, muitas mulheres estão perdendo seus maridos, muitos homens estão perdendo suas esposas, estão perdendo aquilo que Deus lhes deu, não estão vencendo, estão sempre doentes, sempre oprimidos. Meu Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo então me disse: filho, o povo precisa entender o que é autoridade. O povo precisa se submeter à autoridade, precisa reconhecer a autoridade. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que entender o que é autoridade. Você não pode sair para uma guerra sem entender algumas coisas. Para ir para uma guerra, você primeiro tem que ter uma cobertura. Diga comigo: para ir para uma guerra, eu preciso ter uma cobertura. Em segundo lugar, eu preciso ter uma armadura. E terceiro, eu preciso ter patente. Então repita comigo: cobertura, armadura e patente. Tem muita gente que sai para a guerra sem armadura, sem cobertura e sem patentes. Por exemplo, o que é cobertura? Para que vocês entendam, nós estamos aqui atrás dessas paredes. Tem paredes em volta de nós. Se tivesse essas paredes, mas se não tivesse esse teto aqui, que se chama o quê? Cobertura. O que ia acontecer? Se chovesse, nos molhava. Se caísse granizo, nos pegava. Se alguém jogasse uma bomba, nos pegava. Mas a cobertura faz com que estejamos protegidos. Pode ter paredes, pode ter colunas, mas se não tiver a cobertura, você está desprotegido. Não basta apenas ter a coluna, não basta apenas você ter isso e ter aquilo, você tem que ter a cobertura. Diga para alguém: você precisa de cobertura. Não pode sair por aí sem cobertura. Quem está sem cobertura está sem a proteção. É o caso de muitos crentes. Esquece que estão debaixo de uma batalha espiritual e querem vencer sozinhos. Não, eu vou para o monte com uma amiga minha. Eu vou para o monte com uma amiga minha, nós vamos orar. Você pode orar um ano inteiro que Deus não vai te responder. Por quê? Primeiro você tem que passar pela autoridade que é seu pastor. Primeiro você tem que ver se é isso que Deus vai orientar ele. Porque eles não foram para a guerra antes que Moisés falasse: é assim que vamos fazer. Aí eles foram e obedeceram e venceram. Muitas pessoas querem ir para a guerra, mas não tem cobertura e perdem a batalha. Tem muita gente perdendo a guerra. Tem muita gente caindo debaixo dos pés dos Emeleques da vida. Porque estão debaixo, não da cobertura, mas estão debaixo da rebelião. Moisés era autoridade, Moisés era a cobertura, é aquele que estava por cima, era a autoridade máxima que estava sobre eles. Escutem bem, Deus estabeleceu a autoridade máxima. Deus estabeleceu, todos aqui têm dons, todos aqui têm ministérios, mas só um aqui tem autoridade. Qualquer obreiro aqui pode ter o demônio mais forte agindo em qualquer lugar. Se eu não puder ir e delegar um obreiro desse para ir, podem ir, porque a autoridade que está sobre mim vai estar sobre eles, porque eles estão indo debaixo de uma cobertura. Mas se você sai dessa cobertura e quer continuar enfrentando os inimigos, se prepare, a queda vai ser grande. Deus não nos chamou para andar em rebeldia. Vocês estão ouvindo, irmãos? Vocês querem vencer, querem o que Deus prometeu, ou vocês querem continuar sempre, quando vai enfrentar o inimigo, cai diante deles? Vocês não veem a mão de Deus, vocês não veem o poder de Deus, a habilidade de Deus, o Espírito Santo agindo em seu favor. Por quê? Muitas vezes quer fazer as coisas do seu jeito. Você está enfrentando uma luta, você quer fazer uma campanha na sua casa, ou você quer fazer uma campanha na casa de outra pessoa que nem o seu líder nem está sabendo. Não pode, está errado. Senão você fica sem cobertura. E sabe o que acontece? Quando você fica sem cobertura, você pode até ir lá e ajudar a pessoa, ela ser ajudada, mas o mal que você enfrentou lá vai vir contra você, porque ele sabe sobre cobertura. O diabo conhece a nossa vida. Diga comigo: Satanás conhece a nossa vida. O diabo nos conhece muito bem. Vocês sabiam disso? O diabo pesquisa, ele sabe quem somos nós. Então o que acontece? A Bíblia diz em Atos 19 que os 7 filhos de Cefas resolveram expulsar demônios, mas eles não seguiam Jesus, eles não tinham a cobertura, eles não seguiam os apóstolos, não seguiam a doutrina de Jesus. Eles cismaram, disseram assim: é bacana esse negócio, vamos fazer isso também? Rapaz, você não tem medo? Não, rapaz, eles só falam em nome de Jesus e o bicho vai embora. Vamos lá, vamos pegar um pouco de fama. Eles estão ficando famosos aí, que tal a gente ficar famoso? Esperar nosso pai morrer para a gente ser sacerdote, isso vai demorar. O meu pai é osso duro de roer, aquilo vai viver muito tempo. Então eles queriam fama, eles queriam glória. Então resolveram os 7, vamos nós os 7. Se a Bíblia diz que 3 cordões não se quebra fácil, imagine 7. Só que aqueles cordões já estavam quebrados, rebeldes, desobedientes. Fazer o que não foi delegado para fazer, desobediência. Aprenda isso, aprenda a andar debaixo de cobertura e de obediência. E eles foram. Com certeza os pais não sabiam. Com certeza a liderança da igreja deles não sabia. Vamos lá. Aí chega lá, quando vai enfrentar o demônio
demônio manifesta, olhe para mim, os demônios viraram para ele e disseram assim, porque eles chegaram para os demônios e disseram assim: sai, conjuro-te em nome do Deus que Paulo prega. Olha bem, do Deus que Paulo prega, nem eles pregavam. O demônio botou a mão nas cadeiras e disse assim: peraí, olha o que eu disse, os demônios nos conhecem. Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu conheço. Mas vocês aqui me consta não são nada. Não são nada. E não são nada. E sabe o que os demônios fizeram? Voaram nos 7, rasgaram eles, bateram neles, ficaram todos machucados e sem roupa. Saíram humilhados. Então os demônios sabiam que aqueles camaradas não estavam debaixo de uma cobertura. Irmão, escute bem. Aprenda, não é questão de estar na igreja A ou a igreja B. Não é essa questão. Quando a gente fala, cuidado, irmãos, porque tem gente que acha, olha pra mim, tem gente que acha o seguinte: eu vou sair da Batista porque eu não gosto daquela turma e eu vou pra Presbiteriana. Por que eu vou pra Presbiteriana? Porque eu quero, porque é melhor pra mim. Escute bem, não é questão do que você acha e você quer. Você tem que entender aonde Deus plantou você. Porque se você sai da onde Deus te plantou, aí tem uns que dizem assim, enganados pelo diabo: não, eu estou saindo da autoridade desse pastor, mas estou indo para a autoridade de outro. Escute bem, Deus não é brinquedo que você sai de debaixo da autoridade que Ele te colocou e você vai para outra e Deus é obrigado a te dar cobertura lá que Ele não te mandou. Escute bem, só estamos debaixo da cobertura de Deus quando estamos em obediência. Quando estamos em desobediência, estamos desprovidos. Quando estamos em desobediência, estamos sem a cobertura. Deus não vai compactuar com as nossas rebeliões. Vocês ouviram? Qualquer um aqui tem liberdade de ir para qualquer igreja. E se aqui não é o seu lugar, pelo amor de Deus, procure o seu lugar. Porque quando você está num lugar que não é seu, você é como um cisco no olho da igreja. Já viu quando um cisco cai no teu olho? O cisco, quando cai no olho de alguém, ajuda. Além de atrapalhar os outros, atrapalhar a obra, você ainda vai viver atrapalhado. Eu não sei se vocês já perceberam. Talvez muitos já se perguntaram, mas nunca desejaram me perguntar. E talvez hoje Deus te responda. Por que nesta igreja você não vê obreiros de outras igrejas, outros pastores sendo transferidos para cá? Porque se a pessoa vier para cá, eu vou ver se foi Deus que mandou. E se não foi Deus que mandou, Deus vai peneirar ela de volta. Porque aqui ela vai ser um problema. Ela vai ser um corpo estranho. Vocês entendem? Agora, igrejas por aí, os púlpitos estão cheios. Vamos receber o diácono tal, vamos receber o presbítero tal, o pastor tal. Glória a Deus. E nem vai verificar a vida dessas pessoas. Às vezes estão vindo cheios de problemas, cheios de rebeliões. E essas pessoas vêm para a igreja para atrapalhar a obra de Deus. Elas não vêm para cooperar, elas não vêm para ser bênção. Elas vêm cheios de maldição. Elas vêm cheias de moscas. E eu vou explicar já por que moscas. Se Deus trouxe você aqui, eu estou no que Jesus disse: os que o Pai enviar, virá a mim. Os que vier a mim, eu não vou lançar fora. Eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você a conquistar os teus sonhos. Eu vou ajudar você a conquistar as suas vitórias. Porque a autoridade, o cajado de Deus está comigo para ajudar vocês a avançarem contra os inimigos. Quem pode dizer glória a Deus? Então não é questão de mudar ou deixar de mudar de igreja. É questão do lugar da obediência. Quem está comigo ouvindo isso aí? É questão da obediência. Porque se você não conseguir obedecer na outra, aqui você não vai conseguir. Então é questão de se humilhar e dizer: não, eu tenho que me humilhar, eu tenho que obedecer. Mesmo quando dói, quando me machuca, eu preciso obedecer. Vocês entendem? E é por isso que muitos, vocês conhecem muitos, e eu estou falando com muitos aqui que estão com a vida amarradas, com a vida destruídas. É porque muitas vezes faz as coisas sem cobertura, faz as coisas sem obediência, não reconhece a autoridade de Deus. A autoridade de Deus nesta igreja sou eu, a minha esposa, somos nós. Talvez não seja o que muitos gostariam, mas briguem com Deus, porque foi Ele que nos trouxe. Ele não me trouxe de Nova Iguaçu para essa cidade para mim estar aqui em vão. Ele me trouxe para abençoar. E eu só tenho feito isso enquanto estive aqui. Enquanto estou aqui, só tenho feito isso. Então aprenda uma coisa: é entrar debaixo da cobertura de Deus. Quando você está debaixo da cobertura de Deus, na vontade de Deus, olhe para mim, eu já vou pular para outro assunto dentro do mesmo, mas pular para a gente adiantar. A sua vida avança, porque se você está em obediência, está debaixo da autoridade, debaixo da obediência, o poder de Deus vai na tua frente para jogar os inimigos por terra e te dar toda a vitória que você precisa. Mas se você está em rebeldia, se você está rebelde a Deus,
Deus, isso não vai acontecer, a sua vida vai ficar travada. Vocês têm que refletir sobre isso. Então temos que estar embaixo de cobertura. Moisés era autoridade espiritual. Para você estar debaixo da cobertura, o que você tem que fazer? Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. É batizado, tem que batizar. Você tem que obedecer, estar em comunhão com os irmãos. Não ser armazém de lixo do diabo, armazém de coisas sujas do diabo, das imundícias do diabo. Você não pode ser um armazém. Você tem que viver uma vida de perdão, feita de perdão. Não pode viver uma vida de falso testemunho. Aprende, ouve, endurece o coração e continua fazendo tudo errado. Você vai cair diante dos seus adversários. E não é o pastor Heraldo que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aí você diz assim, pastor, por que isso? Porque se Deus nos deu o Espírito Santo, se Deus nos deu a palavra, se Deus nos deu Jesus, por que isso ainda é assim? E eu vou explicar para vocês. Então há muita gente que vocês conhecem que vão continuar lutando, mas sem ter vitória, porque estão lutando sem Deus. Lembram que Moisés era muito sábio. Em Êxodo 33, Deus já estava meio aborrecido com o povo que não queria obedecer. Deus disse, Moisés, tudo bem, eu ia matar o povo, não vou matar mais porque você está me pedindo. Então vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu anjo com vocês, porque eu não vou tolerar isso. Eu não vou tolerar rebeldia. Moisés bateu o pé e disse, escute bem, Deus, se o Senhor não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Sem a tua presença eu não vou. Por que ele fez isso? Ele sabia que se fosse sem Deus, ele perdia a batalha. Você já percebeu se Deus está na tua batalha? Se você percebeu que Deus não está na tua batalha, você tem que entender por que ele não está. Desobediência. O Espírito Santo vem sobre nós para nos fazer obedientes à palavra de Deus. Quem está me ouvindo? O Espírito Santo veio sobre nós para glorificar Jesus. Não podemos dizer que temos o Espírito Santo e concordamos com coisas erradas, concordamos com o pecado, concordamos em desobedecer as ordens da nossa liderança, desobedecer o que Deus está falando na sua palavra através do seu líder. Aí escutem bem agora, eu vou entrar num profundo aqui agora, mas quero que a sua mente esteja bem atenta, porque eu vou entrar rápido e vou sair. Então eu disse que nós precisamos de cobertura, de armadura e de patentes. Cobertura está debaixo da autoridade e está em obediência. Isso é cobertura. Você fazer tudo debaixo de uma cobertura. Então você está guardado, há alguém sobre você, amém? Você é humilde o suficiente para estar embaixo de uma autoridade, eu vou obedecer tudo o que ele fala. Então você tem a cobertura. E segundo, a armadura. Como é que vamos pisar serpentes e escorpiões com os pés descalços? Só consegue pisar escorpiões e serpente quem está calçado na preparação do Evangelho da Paz. Quem está calçado no Evangelho, quem está calçado na palavra, tem a revelação do processo da salvação, é ter a armadura de Deus. Saber do poder do sangue de Jesus, isso é armadura. Ter noção como a justiça de Deus opera, isso é armadura. Saber combater através da palavra, isso é armadura. Não ter confusão, mas sim ser uma pessoa definida, ser cheia de verdades espirituais. Isso é ter armadura. E ter patente espiritual. Diga comigo, patente espiritual. O que é patente espiritual? É autorização específica para fazer um trabalho específico. Vocês estão ouvindo? Por exemplo, já pensou? Se alguns irmãos aqui resolvem, vamos fazer uma campanha na casa de alguém, vamos fazer uma comparação, vamos fazer 70 dias na casa do irmão, vamos orar, vamos jejuar e vamos para lá. E não precisa falar com o pastor é gente boa. Eu sou gente boa, mas o Deus que colocou a unção em mim não vai gostar. Porque vocês estão indo para a guerra sem patente. E como estão indo sem autorização, estão indo sem a cobertura. Estão sem armadura, porque estão entrando no caminho da rebeldia. Então vai para a guerra, às vezes vai lá, ajuda a pessoa, mas os demônios sabem, como sabia dos filhos de Cefa, que você foi sem autorização. Você foi sem a bênção. Viu? Veio sem a bênção. Tudo bem. A gente vai pegar ele, vai pegar ela. Então o diabo arma um ataque. Daqui a pouco tem alguém na sua família doente, alguém sofre um acidente. Oh meu Deus, eu fui fazer a sua obra e aconteceu essa tragédia. Oh meu Deus, eu não estou entendendo. Agora você está entendendo, porque saiu sem a cobertura, saiu sem a patente. Ninguém te autorizou a fazer isso. Amém, irmãos? Por isso que temos que ter a patente. Sair por aí ungindo tudo e todos. Sair, pegar o óleo da igreja sem o pastor saber. E chegar na casa de ungir televisão, ungir rádio, ungir carro. O pastor não sabe de nada. O camarada, a pessoa sai ungindo tudo. Sai ungindo todo mundo. Vou no hospital, vou orar por todo mundo. Não, você está
Você não foi autorizado a fazer isso. Impondo as mãos sem discernimento, armadilhas e retaliações. Eu vou usar a palavra retaliação, mas na verdade é um contra-ataque. Retaliação não existe. Existe um contra-ataque, por quê? Pela falta da cobertura, porque está em rebeldia. Por isso as batalhas não são vencidas. Aí quando eu li com vocês o capítulo 12 de Mateus, ali Jesus nos fala algo maravilhoso. O ministério de Jesus na terra, quando ele esteve aqui, 1/4 do ministério de Jesus, 25% do ministério de Jesus foi libertando os oprimidos, expulsando demônios, libertando pessoas, foi trabalhando nessa área. Então um certo dia Jesus expulsa um demônio de um garoto, e lá estavam os religiosos de plantão. Sempre tem os religiosos de plantão. E sabe o que eles disseram? Quando eles viram Jesus expulsar o demônio, o povo mais simples admiraram-se, mas os fariseus olharam e disseram: sabe por que ele está expulsando o demônio? Olha o que eles disseram: está expulsando o demônio porque dentro dele está Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha o que disseram de Jesus. Disseram que Jesus expulsava demônio porque dentro dele morava o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios. Aí Jesus virou e disse: se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido, e um reino dividido não vai subsistir. Mas se por outro lado eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então o reino de Deus está no meio de vocês. Agora escute bem, olha essa palavra, Beelzebu. Repita comigo, Beelzebu. Tenha medo não, tem coisa pior para a gente ter medo, e eu vou falar daqui a pouco. Diga comigo, Beelzebu. Por que eles disseram que Jesus estava sob o domínio de Beelzebu? Beelzebu é o príncipe dos demônios. E a palavra Beelzebu no original significa Deus das moscas. Repita comigo, Deus das moscas. Jesus estava aqui nos dizendo algo poderoso e maravilhoso. Veja bem, muitos de nós não entendemos isso, mas eu vou tentar dar uma aula grátis aqui, rápida, de um assunto que só lá um pouco mais acima, em alguns escalões a gente aprende. E vocês vão ganhar de bandeja. O que são os demônios? Primeiro temos que entender que os demônios são anjos que outrora adoravam a Deus, serviam a Deus e caíram, foram enganados por Lúcifer e caíram junto com ele, então viraram demônios. Segunda coisa que a gente precisa saber sobre os demônios, que os demônios são espíritos. Diga comigo, demônios são espíritos. E o que isso significa, pastor? Demônios não têm corpos. E por não ter corpos, é importante entender isso. Eles podem ficar do tamanho de uma mosca, como podem ficar do tamanho de um carro. Eles podem crescer e ficar do tamanho que quiser. Quem está me entendendo? Porque eles não têm corpo. Então por isso muitas vezes eles se transformam em muitas linhas espíritas por aí, eles se transformam no parente da pessoa para enganar ela. Então ele conhece a voz, ele engana através da voz, através das coisas que a pessoa viveu. Então ele se transforma. A pessoa pode ver o ente querido que morreu sem Jesus, é claro, pode ver na frente dela assim, como uma sombra, vê a face e vai dizer: olha, eu vi mamãe, eu vi fulano. Não viu. A Bíblia diz que ordenado o homem está a morrer uma vez e depois vem o juízo. Morreu, não volta aqui. Quem está entendendo? Não volta. Segue o seu juízo. Então, o que ela está vendo? Está vendo um espírito que, por ser espírito, ele pode se transformar em qualquer pessoa. Ele pode virar a face. Ele só não pode se transformar num crente que morreu. Isso ele não tem autorização, porque os crentes são propriedades de Deus. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus por isso. Se essa pessoa for lá no espírita, na religião espírita, kardecista, consultar alguém, você conhece alguém que está iludido com isso, diga para ela: você teve algum parente cristão que morreu? Tive. Tente lá e chamar o parente que morreu cristão. Sabe o que o diabo vai dizer? Pula esse aí, porque não temos nada sobre esse. Porque Deus não dá autorização dele tentar enganar com os filhos dele. Satanás sabe quem é Deus. Glória a Jesus. Então, o diabo é espírito, os demônios são espíritos. Eles podem ficar grandões, como podem ficar pequenininhos. Então daí veio o Deus das moscas. Porque no Gadareno tinha ou 2.000 demônios ou tinha 36.000 demônios. Por quê? Porque dependendo da legião, se for a legião romana é uma quantidade, se for a legião síria tem outra quantidade. Então variava muito. Então fica mais certo dizer que dentro do Gadareno tinha de 2.000 a 36.000 demônios. Aí a gente pergunta: como pode 2.000 demônios dentro de um corpo? Aí entra a história das moscas. Eles ficam pequenininhos, eles entram como moscas, pequenininhos como uma mosca. Aí cabe quantos quiserem. Eles se espremem e ficam ali escondidinhos.
mas não perdem as habilidades. Mesmo estando pequenos, eles não perdem a habilidade, porque Satanás é chamado de o Deus das moscas, por isso. Mas não é isso ainda que eu quero falar. Eu dei uma aula grátis para vocês, para que vocês entendam isso. Mas o que eu quero falar, presta atenção aqui agora. Quem aqui já viu mosca na sua casa? Todo mundo. Quem falar que não, está mentindo. A mosca está em todo lugar, tá ou não tá? Você já chamou mosca alguma vez para sua casa? Moscas, venham. Você já chamou mosca para sua casa? Ninguém chama. Mas entendam bem uma coisa, elas são atraídas. Se uma casa estiver limpa, estiver tudo limpo, você não vai ver uma mosca. Porque o que atrai as moscas, principalmente, é coisa podre. Se tiver um bichinho podre, lá está a mosca. Se tiver comida azeda, elas vão aparecer. Se tiver cheiro de sujeira, lá vão estar elas, porque elas são atraídas pelo cheiro. Aí, por exemplo, o cachorro ou o gato de alguém fez a necessidade num lugar lá e você não viu. Passou-se os dias, as moscas virão. O que é que você vai fazer? Muitas pessoas fariam o quê? Espanta as moscas e vai as multidões de moscas embora porque você chotou. Aí você virou as costas, 10 minutos depois você volta, lá está elas. Então não adianta você chotar as moscas. Você tem que tirar aquilo que atrai elas, porque se tiver algo que atrai as moscas, lá estarão elas. Muita gente tem medo do diabo, tem medo de demônio, mas não podemos ter medo de demônio, medo do diabo, porque eles estão vencidos. Tem coisa pior para ter medo. Sabe o que nós devemos ter medo? Medo do pecado, porque o pecado é podre, o pecado é sujo. E assim como as moscas são atraídas pelo mau cheiro e pelas coisas estragadas, assim o pecado na vida de alguém atrai os demônios. Por isso muitas pessoas não são libertas, porque não adianta a gente ficar aqui chotando mosca. Sai da vida dessa pessoa, sai. Mas muitas vezes a gente tem que ir lá e ver aonde está a coisa podre e tirar, porque as mesmas moscas que foram embora, elas vão voltar. Jesus não disse isso no mesmo assunto? Ele disse que tendo o espírito imundo saído, ele vai embora. Ele procura lugares áridos, não encontra, ele diz. Ele tem um GPS, ele diz, vou voltar para a casa da onde eu saí. E ele volta, e a Bíblia diz que vai encontrar a casa adornada, arrumada, mas vazia. Diga comigo, arrumada, adornada, mas vazia. Quando a pessoa é liberta, quando a pessoa tirou a sujeira, ela tem que imediatamente deixar o Espírito Santo entrar. Porque a casa fica vazia, adornada, arrumada, mas não tem nenhum morador, não tem ninguém morando. Então quando os demônios vêm e não encontram o Espírito Santo morando na sua vida, na vida do crente que foi liberto, para manter a casa limpa, as moscas voltam outra vez e vai sujar aquela casa outra vez. E a Bíblia diz que o segundo estado daquela pessoa é o quê? Pior do que o primeiro. Porque eles vêm entrar mais 7 pior. Então escute, olhe para mim. Por que muitos estão perdendo? Porque estão brincando com o pecado. Olhe bem para mim aqui, irmãos. Não brinquem com o pecado. Não brinquem em desobedecer às ordens de Deus. Não brinquem. Porque quem brinca com fogo acaba se queimando. As moscas estão de olho em você. E a sujeira vai atrair moscas e mais moscas. Tem que tirar, tem que ter medo. Não tem que ter medo das moscas, tem que ter medo de deixar sujeira, porque se não tiver sujeira, a mosca não vem. Muitas pessoas estão com a vida cheia de pecados, cheia de rebeldias contra a palavra de Deus, sabe que estão erradas, mas elas insistem e as moscas não param de chegar. Vem as centenas, vem as milhares. É assim ou não é? Enquanto não tirar o que está sujo ou podre, as moscas não param de chegar. E é por isso que Jesus disse: o Deus das moscas. O pecado cheira mal, o pecado fede, a rebelião fede, o cheiro da desobediência fede. E é por isso a vida é cheia de mosca, porque a vida de muitos cristãos não entenderam que Jesus te salvou para você andar de fé, em obediência. Obedecer a tua igreja, obedecer o teu líder, ouvir a palavra de Deus e dizer: eu estou errando aqui, eu vou me consertar. Eu não vou viver uma vida errada, não aceitar viver uma vida torta, porque as moscas estão atrás de você. Não param de chegar moscas e moscas. Então não temos que ter medo do diabo, temos que ter medo do pecado, porque é o pecado que atrai os demônios para a nossa vida. Vocês estão entendendo isso? E eu pergunto: você tem andado em obediência? Você tem andado em obediência? Você tem aprendido a palavra de Deus? O seu líder tem te ensinado e você tem obedecido? Enquanto tiver uma rebeldia na sua vida, enquanto tiver alguma coisa podre, cheirando mal, um pecado, uma desobediência à palavra de Deus, vai ter mosca na sua vida. E as moscas vêm atraídas pelo mau cheiro, pelo pecado,
temos que ter a nossa mente pura. Temos que ter a nossa mente pura. Temos que ter o nosso coração puro. Não podemos continuar guardando lixo. Quem aqui já foi numa lixeira? Passou perto de uma lixeira? Olha, eu nunca vi tanta mosca quanto na lixeira, onde se guarda os lixos. É muita mosca, porque as coisas estragadas atraem elas. E isso a Bíblia está aqui ensinando pra gente. Você tem que olhar o que está errado na sua vida e consertar isso. Porque olha para mim, não adianta a gente vir aqui, mandar o demônio embora muitas vezes, se você não tirar o podre. As mesmas moscas que eu mandei embora aqui, elas vão voltar e vão trazer mais quantidade ainda. Andar em obediência, andar em fé, reconhecer se você está errando, confessar a verdade, reconhecer que você está em rebeldia, porque senão a sua vida vai ser só de luta, só de dificuldade, é doença, é não sei mais o que, não sei mais o que lá, é uma vida que não anda. Escute bem, a vitória que Deus nos trouxe é maior do que isso. Nós temos que entender que nós somos livres do pecado. O diabo vem com a bandeja e você vai lá e abraça o pecado. Não, quando o diabo vem com a bandeja, chuta essa bandeja. E se essa mão te faz pecar, se o teu celular te faz pecar, pega esse celular, quebra ele, pega a marreta, quebra. Mas pastor, meu celular custou R$3.000, o meu celular custou isso. Escute bem, a salvação que Jesus te deu custou muito mais, custou o sangue de Jesus na cruz. Quebra, arranca, tira da sua vida. É uma porta de entrada. Moças conhecem rapazes, rapazes conhecem moças, homens conhecem mulheres, mulheres conhecem homens. E muitos não têm equilíbrio, não têm sabedoria, são atraídos pelo mau cheiro, são engordados e a vida não anda, a vida não muda. Vocês estão ouvindo? Enquanto tiver mau cheiro na sua vida, as moscas nunca vão te deixar. Enquanto você não elimina o odor que está chamando a atenção dela, enquanto você não tira o que atrai ela, ela fica lá, a menos que você mate ela. O diabo é assim. O que tem atraído as moscas para a sua vida? O que tem atraído as moscas? Rebeldia, não quer submeter a igreja, não quer submeter o pastor, quer fazer o que você quer fazer o que você entende. Irmãos, qualquer desobediência à palavra de Deus é pecado. Se Deus mandar você perdoar, você não perdoa, você está em pecado. Tem coisa podre em você e as moscas virão. Deus manda você ofertar, manda você dizimar, e você endurece o coração, é mosca. Sua vida não vai andar, não vai crescer. Você tem que dar um basta nisso. Não adianta a gente orar, às vezes fazer campanha, mas primeiro você tem que tirar o que está podre. Tirou o que está podre, vamos mandar as moscas embora, porque agora elas não podem mais ficar. Aí a pessoa é liberta, a vida dela anda, a vida dela flui. Por quê? Não foi só tirar a mosca, tirou o que trazia a mosca. Um avião não pode pousar se não tiver o quê? Pista. Assim o diabo não pode pousar na vida do crente se não tiver pecado. Pastor, é possível? É possível sim, está escrito na Bíblia. Deus está dando para você hoje, para nós, a maior lição que a gente podia ter. Deus prometeu nos dar vitória total em todas as situações. Mas por que não temos a vitória? Porque ainda permanecemos aceitando os pratos do diabo. Cuidado com a internet, cuidado com as falsas amizades, cuidado com as falsas companhias. Se você sabe que tem amigos que só vivem bebendo, e você já bebeu outrora e agora está com Jesus, então você não deve estar no meio deles, porque você é nascido de Deus, e o nascido de Deus até vai perto dessas pessoas, mas vai para a luz dele brilhar entre as trevas e depois ele sai. Mas ele não permanece ali porque ele não se sente bem. Salmo número 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, meu Deus, medita de dia e de noite. Esse será como a árvore plantada dentro da água, vai dar o fruto na estação própria, a folha não seca, as folhas não murcham na sequidão, e tudo o que fizer vai dar certo. Oh meu Deus do céu, isso é vida. Mas se a sua vida está cheia de coisa estragada e podre que você não confessou, tem que confessar. Sabe, tem coisas que a gente sabe que não deveria pensar, mas a Bíblia diz que aquele que confessa aí, deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que esconde nunca prospera. 28:13. Está na hora da gente caminhar em vitória. Quem entendeu isso aí? Vocês estão debaixo da cobertura, mas se vocês se rebelarem contra a cobertura de Deus, não entrarem para o caminho da obediência, as moscas virão, os demônios não vão parar.
E você vai dizer, meu Deus, quanto mais eu luto, é mais batalha. Não! Agora, se você tem lutado e está fiel a Deus, a sua palavra, e as lutas têm vindo, se prepare, porque a qualquer momento os inimigos vão cair, porque Deus está na tua frente vencendo a batalha por você. Permaneça, permaneça, permaneça. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Permaneça fiel a Deus, permaneça fiel à palavra. Eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar, mesmo que tudo está difícil. Ou seja, tudo está difícil, mas Deus está na frente do teu combate. Você está obedecendo, Ele está na frente do combate. Ele está lutando por você, está pelejando por você. Mas se você parar de crer, parar de obedecer, Deus para de lutar por você. Foi isso que Jesus disse. Verifique seus celulares, seus computadores, fotos, amizades. É hora de botar essa lixarada, essa podridão toda para fora. Senão as moscas não vão te deixar. Você mata 5, vem 1000. Você mata 1000, vem 5000. Eu não quero nunca servir o Deus das moscas. Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não luto com o diabo, é o dedo de Deus que luta por mim. Aleluia! É o dedo de Deus que luta por mim. O mesmo dedo que botou Amaleque debaixo dos pés de Josué.